Benditos e benditas, sejam bem-vindos a mais um Pega a Lição. É isso aí mesmo, nós estamos agora na segunda temporada do Pega a Lição, chegando na lição 9, pós-carnaval. Espero que você tenha curtido o nosso acampamento de carnaval lá em Analândia, espero que tenha sido uma bênção na tua vida. E eu tenho certeza que agora que o ano já engrenou, você já está estudando a sua lição e está vibrando com a sua comunhão, que você sabe, o nosso podcast tem a proposta de revolucionar a sua vida através da comunhão. Nós estamos em novo horário, ano passado nós estávamos na sexta-feira à noite e dessa vez agora todos os sábados às 3 da tarde você pode assistir o nosso podcast Pega a Lição. Então, antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você ficou com a gente aqui até esse momento e você sabe, nós temos uma lição extraordinária para estudar esse trimestre todo falando sobre fidelidade e todos os episódios eu recebo aqui gente fantástica, gente maravilhosa, jovens de todas as partes da APAC e hoje eu estou recebendo esse super time aqui de Rio Claro. Sejam bem-vindos aqui acompanhados do pastor André Ferreira. Pastor André, tudo bem? Tudo certo, pastor Gabriel. Estou muito feliz de poder participar desse projeto tão especial, em poder compartilhar esta lição com a nossa juventude. E eu trouxe também aqui duas jovens que irão, brilhantar ainda mais o estudo da lição desse dia. Apresenta esse pessoal pra gente aí, por favor, pastor André. Bem, vou começar aqui pela Amanda. Diga aí, Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo bem? Prazer, Amanda, de Rio Claro. Hoje eu estou trabalhando na comunicação da igreja. Na comunicação da igreja, Amanda. É verdade, eu estive lá com você estava lá tirando umas fotos, fazendo o processo lá, então você é da comunicação, então. Estamos ajudando nisso esse ano. É o que benção. Você sabe que aqui o podcast só acontece pelo departamento de comunicação da APAC, né? Um abraço aí pros meninos que estão aqui com a gente, trabalhando incansavelmente pelo podcast. Mas que bom, tá gostando, Amanda, da comunicação? Tem que gostar, né? Tem que gostar, né? Hoje quem não comunica se estrumbica. Ah, tá certo. Mas vocês estão acompanhados de mais uma menina, né? Mais uma jovem aqui que tá com a gente. Quem é? Oi, eu sou a Isabela. Gente, não se preocupe, eu sou maior de idade, sim. Eu sou uma jovem, sim, tá bom? Eu não tô na sala errada. Porque muita gente acha que eu tenho 14, 15 anos. Não, eu não tenho. Quantos anos você tem, Isa? Eu tenho dia 27 de fevereiro, eu tenho 20. Fez 20? Então agora Fiz que é 27 de fevereiro passou. Fiz 20. Olha só que legal. 20 anos, não 14, não 15, 20. Cara, Isa, não parece. Eu já ia perguntar se o André tinha trago adolescente pra nossa mesa. Tô brincando, meninas. Eu tenho que perguntar, porque senão depois o pessoal escreve no podcast pra mim perguntando, pastor, você não perguntou. Solteiras, namorando, noivas, como é que tá esse estado do coração de vocês? Tem gente da produção querendo Instagram. Olha aí, olha, o pessoal da produção tá perguntando aqui, como é que é esse negócio aí? Vou começar aqui pela Isa, então. Eu tô solteiríssima. Olha aí. E o Instagram é Bela Yama. Bela Yama. Tem que soletrar, Soletra isso aí, soleta isso aí. É Bela de Isabela, B-E-L-A, underline Yama, Y-A-M-A. Se você me achar, manda um DM lá. Então, tô te seguindo por causa do podcast, me aceita aí. Eu te vi no podcast, que aí eu aceito, que é privado. Ô Isa, vou abrir um parênteses aqui, que tem alguém que tá sentado ali, que queria estar aqui falando, que é o Serjão, que é o pai da Isa. Tá? Você pode até conhecer a Isa, mas o Serjão é bravo, tá ali também, você vai conhecer ele também. Valeu, Serjão, já dei o salve aqui. Pastor Gabriel, acho que o dele ninguém vai querer o Instagram. A gente fala aqui. 3x4. Deixa quieto, eles vão descobrir. Amanda, você tá solteira, casada, namorando, tá noiva, como é que tá aí? Solteira não ferida ali, soldado não ferido. Não ferido, Vivo olha só, na guerra. vivo. Que legal. Passa o seu Instagram pra galera aí. Amanda, underline Melito. Amanda, underline Melito, muito bem. Isa, underline... Bela, underline Yama. Bela, underline, olha, tá difícil de Eu eu tentei decorar mudar essa. pra Isa, mas já tinha gente usando aí. Não deu pra usar, Então tá né? certo. Já ficou registrado aqui, o pessoal que quiser ver em casa, eles voltam atrás, depois se mandarem lá. Se der casamento lá no futuro, lembra do podcast, escreve Eu vou pra ter que gente, que a gente falar vai no trazer vocês de casamento. volta, tá legal? Beleza. Mas, gente, a gente tá batendo um papo bacana aqui. E antes da gente começar, conta pra gente um pouquinho como é que tá a classe jovem lá em Rio Claro. Como é que tá essa história lá? Conta pra gente. Nós estamos com uma liderança super animada. Hoje o nosso líder jovem é o Sérgio, pai da Isa. Então, já sabe, se vocês forem conhecer ele, vão conhecer o Sérgio. Assim Não tem que como chegarem fugir. em nossa classe jovem, já irão conhecer o Sérgio. Não, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Mas nós estamos ali aos sábados e também temos algumas atividades sociais durante a semana. Que legal. Nós estamos também com um culto jovem ativo
vivo, e isso tem sido uma grande bênção aos sábados à tarde, muitos prêmios. Inclusive, pastor Gabriel, sábado agora nós tivemos ali uma gincana entre homens e mulheres durante o ano em nosso culto jovem. Que legal. E os homens perderam e tiveram que preparar uma janta especial para as mulheres. Foi super legal. top, foi uma pizzada ali. Isso agregou não somente a juventude da igreja, mas também outros irmãos, né, que participam, e tem sido realmente uma bênção. Que bacana. E vocês têm gostado, meninas? Como é que tá o coração das jovens eu lá? tenho Tá legal? gostado bastante, né? Eu tô ajudando no JA, né? Que foi muito legal. Eu que fiz as perguntas, inclusive. Não ajudei as mulheres, tá? Foi Não tudo ajudou? imparcial, tá bom? Que Foi legal, imparcial, que bacana. Mas foi muito legal. Eu tô gostando bastante, né? Porque fazia tempo que não tava tendo JA e aí reavivou, né? Sim. Foi muito bom. Que bacana. E quando a, Sexta juventude vai se, jovem. quando a juventude vai se envolvendo nas ações sociais, o negócio começa a ganhar vida, não é isso? Sim. Como é que tá sendo lá essas ações sociais, Amanda? A gente tem, por enquanto, feito parcerias ali com os bravadores, outros departamentos da igreja, ajudado em outras atividades. Que legal, que bacana. E é interessante essa parceria, né, pastor? Porque o desbravador, ele é o caminho para o jovem. Tem gente que acha que não está vinculado, mas tá. Você passa pelo desbravador e se os jovens não derem continuidade, a gente acaba perdendo. Então o desbravador é o caminho para chegar nos jovens aí. Mas que benção, eu tive a oportunidade de estar com vocês lá e vi realmente uma galera muito animada, né? Nós também tivemos uma ação muito legal, né, com o Departamento de Saúde. Ah, olha Nós aí. fizemos uma caminhada, inclusive, Também. a mãe da Amanda é nossa diretora de saúde, e fizemos ali uma expedição em uma caverna na cidade de Ipeúna. Olha Estávamos só. em torno de uns 50 jovens, né? Muitos carros ali, subimos até um certo ponto e depois continuamos a caminhada, e foi muito legal mesmo, né? Que bacana. Uma interação aí com outros ministérios da igreja. Que bacana, que benção, meninos. Realmente os jovens de Rio Claro têm sido uma referência. Tive a oportunidade de estar com vocês em vários momentos e Deus seja louvado pelo ministério de vocês. Você Amém. que está em casa pegou a dica aí, né? Envolver os jovens na ação social, fazer as gincanas, quem sabe homens contra mulheres, casados contra solteiros. É sempre bacana essa concorrência, mas saudável, tá legal? Saudável, aquelas brincadeiras saudáveis lá, mas é sempre muito bom. Mas você que está em casa veio para cá para estudar a lição com a gente, né? Então, pastor André, você ora para a gente iniciar, por favor? Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, ó Pai, por esta oportunidade tão especial que nós temos do estudo desta lição que tem sido, ó Pai, um alimento espiritual a todos nós. Amém. Que a partir deste momento, ó Pai, ao falarmos, ao discutirmos, ao estudarmos, ó Pai, o Teu Santo Espírito esteja conosco e também, ó Pai, com cada jovem que está acompanhando em sua região, em sua cidade, em seu lar, para que a mensagem possa estar gravada em nossos corações. Amém. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, pastor André. Pessoal, lição 9. A gente está falando sobre fidelidade. Fidelidade é um tema muito interessante, né? E a gente está numa semana agora pós-carnaval, né? Então, acho que a fidelidade de tanta gente foi posta à prova nesse mundão afora aí agora, né? E a gente vê que aqui tem uma tirinha já no começo da nossa lição muito interessante, não é isso? A doadora confiante. O que vocês acharam dessa tirinha aí já no início da lição aí? É o resumo de tudo, né? Deus é amor e é isso. Se Deus- a gente amar a Deus, é o que fala a tirinha. São duas falas que resume tudo. Se Sim. Deus é amor e a gente ama Ele, certamente a gente vai amar o nosso próximo, a tudo ao nosso redor, a natureza, o que Deus fez, a criação. Exatamente, Amanda. Sabe, Amanda, o nosso relacionamento com Deus, ele afeta o nosso relacionamento com o próximo. Primeiro, eu tenho o meu relacionamento vertical e depois o meu relacionamento horizontal. Então, a maneira como eu me encontro com Deus através da oração, da minha comunhão, isso será determinante relacionado a minhas amizades dentro do meu círculo, ali no meu trabalho, na minha escola, na minha rua. Então, é muito importante eu ter esse relacionamento com Deus. Primeiro, eu busco lá em cima e isso vai ser determinante no meu relacionamento no horizontal. Reflete em tudo, né? Reflete. Reflete tudo bem colocado, né, pastor? A gente vai se juntando com Deus e aí vai se deixando ser, vamos dizer assim, influenciado por Ele a cada dia, né? E isso vai mudando a nossa vida. E a gente começa na lição com uma história muito interessante. Vocês perceberam essa história? Eu fiquei, assim, muito assim, impactado com essa história, né? A história da Maia e da Valentina. É uma história que aconteceu já nos tempos idos de 1993, né? Alguns de nós aqui nem éramos nascidos, né? Acho que só o pastor André que era nascido naquele tempo, né? Eu também não era nascido naquele tempo ainda, né? Então, 93 ali, né? E ali você vê a história da Maia e da Valentina que estão numa igreja pequena da Geórgia, um país que estava sofrendo com a guerra, e de repente a Maia entrega um pão para ela. E a gente hoje nem dá tanto valor pro pão, né? Pão tem em casa, você tem na mesa todos os dias, mas no contexto que elas viviam, passavam fome e estava agora dando pão. E aí a Valentina recusa o pão.
Detalhe, pastor, não é um Sim. pão. É meio pão ali. Depois, né? Pra Depois dividir. elas dividem, né? Cortei aqui no meio. Mas, Sim, mas é gente, verdade. não é nem um pão inteiro, é metade. Metade, elas vão na discussão ali, pega metade do pão, e aí o que me deixa curioso. Elas caminharam 15 quilômetros para estar naquela igreja. Por causa de um pão. A Maia caminhou 15 quilômetros para levar o pão para Valentina, né? E aí depois, no meio da história, a gente descobre, né, pastor, que a Valentina é a esposa do pastor Pavel. Sim. E aí eles, no final da discussão, como você disse, Amanda, divide meio pão. Caminha 15 quilômetros para casa. Isa, no meio do caminho, ela encontra uma senhorinha. Sabe aquela história triste? Tô com um pãozinho, tô indo pra casa pra comer sopa, com metade de um pão. É, que fala até que eles estavam até, tipo, sonhando, imaginando como eles iam comer, que eles iam comer com uma sopa de cevada e água só. Mas o pão ia ser o principal ali. Meio pão, né? Meio pão. pão ia ser o principal ali, né? Sim, e elas encontram quem no meio do caminho? A senhorinha. A senhorinha olha pra ela, parece que até que sabia, né? Que tinha pão. Que tinha pão, né? Que ela não pede nada. Ela poderia pedir qualquer coisa. Pede pão. Pediu pão. Mas o mais curioso foi que a Valentina cortou o pão no meio, deu a metade do pão pra senhora, e a gente descobre no final da história que a senhora de 80 e poucos anos não comia nada há 3 dias, e a frase dela final é: você salvou a minha vida. Isso não foi... O que vocês sentiram quando vocês leram essa história? Eu, a princípio, pensaria 1000 vezes antes de dar meu pão e dividir metade com a outra pessoa. Já acho aí, né? E, poxa vida, era meu pão, né? Sim, sim. Não, Eu pastor. concordo com você plenamente. Meu pão, vou dividir com outra pessoa. Você É vai meio pão. dividir? Sim. Aí chega alguém, você vai entregar de mão beijada, mas no final você vê a diferença que um pão pode fazer. Ela ainda tinha cevada, né? Sim. Tinha ali para poder comer uma sopa. Mas a mulher Sim. não tinha nada. A mulher não tinha nada. Comia Exatamente. fazia 3 dias. 3 dias. 3 dias. A gente nem imagina o que é isso, Isso, né? não Nas comer condições de 3 vida que nós dias, temos nossa. aqui no Brasil, né? Não comia 3 dias. Como assim? Né? E aí, como a Amanda falou, não era fácil dar o pão. Não E era. será que o pessoal ficou feliz na hora que repartiu o pão? Porque tem gente que fica feliz, olha, toma aqui minha água. Pode levar. Leva, né? Toma aqui. Ai, não Toma aqui, solta, pode né? levar, Não né? solta, né? não. Meio pão, só tenho meio pão pra comer. Como é que fica, né? E ela entrega o pão, e eu gosto muito do pensamento que ela coloca no final da lição, e eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham disso. Porque, na verdade, era um casal pastoral, havia caminhado 15 dias, e no final ela coloca assim: demos a única coisa que queríamos, acima de tudo, para aquela senhora, e salvamos a sua vida. Ou seja, tudo que eles queriam era um pão, que era a melhor coisa, era o alimento, e tudo que eles tinham era o pão, e ainda assim eles deram um pão para aquela senhora. O que isso demonstra sobre o cristianismo deles? A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li isso, na verdade, foi a história de Jesus, né? Que ele era filho de Deus, era o filho de Deus, e ele veio aqui pra salvar todo mundo. Eu acho que, assim, Deus amava ele, né? Queria ele lá no céu, não queria matar ele, enviar ele aqui pra sofrer e passar por tudo isso. E mesmo assim, ele deu a única coisa que ele queria pra salvar a nossa vida, que eu acho que é, né, difícil, né, pastor? Difícil, exatamente, isso é Bem muito bem difícil. colocado. Começa pelo exemplo de Deus. Deus deu tudo que ele queria, que pertencia a ele, que era o filho, entregou pela gente para salvar a nossa vida. E agora a gente vê um casal que estava realmente nesse estado, passando fome, dando tudo que tinha e que queria também para outra pessoa. E assim acabou salvando a vida da outra pessoa. Agora, o que levou esse casal a fazer isso, pessoal? E aí? O amor da tirinha. O amor da O tirinha? amor da tirinha. Fala sério. Como é que é esse amor? No nosso egoísmo com a barriga cheia, a gente já tá pensando no pãozinho em doar sim ou não, o que eu vou fazer. Não é quando Pensa teu irmão duas te vezes. pede, Amanda, teu irmão chega lá e fala assim, aí me dá um pedaço. Termina de enfiar com o dedinho que tá lá dentro. Me dá um pedaço, Amanda, você dá um pedaço? É o egoísmo, né? É o e aí egoísmo. sim, amor de verdade é você se doar, é dividir o que você tem e o que você não tem com a outra pessoa. O amor, ele afasta o egoísmo, né? O egocentrismo. A gente percebe, né? Esse pensamento. A única coisa que nós queríamos e compartilhamos. Vemos aqui uma atitude de fé também. Sim. Porque eles precisavam daquilo também. E acabaram, né? Dando isso, e Deus, ele provê. Então, nós percebemos que a questão do amor. O amor faz eliminar o egoísmo do nosso coração. Muito bem colocado, pastor André. Então o amor elimina o egoísmo, então a gente pode dizer então que o amor ele é altruísta por natureza. Sim. E agora vem um detalhe que você falou no começo aqui, pastor. O amor é a gente se conectando com Deus, nós somos influenciados. E já que Deus é amor, todo amor que é altruísta provém de Deus, então? Sim. Eu me recordo muito, né, não é a história da lição, mas a história de Zaqueu. Se você ler a história de Zaqueu no Evangelho de Lucas, você percebe que no início da história ele é conhecido como alguém que rouba,
como alguém que trapaceia, como alguém que pega aquilo que é dos outros de uma maneira ilícita. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, Jesus não pede para ele fazer nada, automaticamente ele assim, eu vou devolver, eu vou repartir, eu vou compartilhar. Então percebemos essa questão do meu relacionamento com Deus, eu acabo naturalmente tendo esse amor e o egoísmo ele é eliminado da minha vida. Nossa, que interessante, né? Conforme a gente vai se relacionando com Deus, nós vamos nos tornando mais altruístas, né? Isso se transforma, então, quando eu sou altruísta, se transforma em vários tipos de doações, né? Doação de alimento, doação de roupas e outro tipo de fidelidade também. É interessante que quando a gente começa a olhar para isso, a gente percebe que esse sistema de Deus, ele existe desde o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a gente encontra Israel, que era o maior exemplo do que Deus usava para trazer as lições, né? É interessante que Israel era aquele filho querido de Deus, mas que em diversos momentos, né, se afastou do Senhor, né? É aquele filho rebelde diversas vezes. Exatamente, isso, aquele filho rebelde, né? Que ele olha assim, não, Deus fez tudo isso, mas olha... O pai tá lá se sacrificando, trabalhando, se matando. Eu falei, não gosto, quero ir embora, quero sair dessa casa, não quero te obedecer. É isso aí mesmo, e vai fazendo a sua vontade, né? Exatamente. A gente encontra um exemplo claro disso quando a gente olha para a história de Israel com o rei Acabe. Acabe já vinha de uma descendência ali de Omri e de Jeroboão, que eram reis pagãos que haviam influenciado muito Israel para o lado negativo, e eles acabaram tirando Israel do caminho e do foco de adoração a Deus. E é curioso que agora, no meio desse processo, Acabe era casado com Jezabel, que era uma adoradora de Baal. Baal era um deus pagão, né, um ídolo, né? Sim. E ali no meio desse processo Israel estava tão corrompido que a lição coloca que Deus responde à oração de Elias. Elias vai lá adiante e eu fico pensando, gente, vocês já imaginaram essa cena? Acabe tá lá, cheio de soldado, é bravo, é rei, com uma ordem dele todo mundo morre e de repente entra um camarada, mal vestido, nada, de sandalinha, para na frente e Acabe fala assim, o negócio é o seguinte, irmão, calma aí, vamos embora aqui. Se fosse no carioquês lá da minha terra, o negócio é o seguinte, irmão, tu não tá servindo a Deus, Deus mandou te dizer que não vai chover e não vai cair mais orvalho. O curioso desse detalhe é que orvalho e chuva eram atribuídos a Baal. É. Então Deus já vem quebrando as pernas de quem? De No Baal. estilo das pragas lá do Egito, que Deus atacando todos os deuses dos egípcios com as pragas. Exatamente. Estilo aquele lá. E aí a gente começa a perceber uma coisa. No meio desse processo, naquele tempo, toda a agricultura dependia de chuva e de orvalho. Por que será que Deus atacou a chuva e o orvalho? O que Deus queria demonstrar, pessoal? Porque a adoração deles ali com Baal, Baal era o deus da agricultura. Certo. E Deus ferindo isso através desta praga que eles estavam passando já por um bom tempo, isso iria fazê-los refletir referente à sua adoração a Baal. Muito bem colocado, né, pastor? Porque agora Baal era o deus praticamente do sustento, porque a agricultura era o sustento deles, não é isso? E aí Baal era o ídolo do sustento e Deus atinge justamente o sustento. Gente, é difícil quando não tem o sustento? É a base onde tem a confiança, né? Exatamente, Onde Amanda. você se sente seguro. Onde você se sente seguro, né? Tem gente que se garante no seu dinheiro, no seu status, na sua posição. E Deus bateu ali direto. E agora tem uma coisa interessante. Eles continuaram fazendo oferendas a Baal durante muito tempo, tentando recuperar a chuva e o orvalho. E o que aconteceu com isso? Surgiu, deu efeito? E aí? Não deu efeito nenhum, né? Obviamente, porque, né? Deus, né? Deus. E aí, como não teve efeito, as pessoas foram percebendo, falando, nossa, né, não tem poder nenhum. Teve gente que se recusava, né, que, por exemplo, Jezabel e Acabe, que continuaram insistindo, né, acreditando que alguma hora ia dar certo, mas nunca deu, porque foi Deus, né? Exatamente, muito bem colocado, Isa. E eu fico perplexo nessa história com o seguinte. Vocês já sabem, todo mundo já sabe, que eu gosto de bicho. Mas no meio da nossa história, Elias é sustentado por um tipo de animal muito diferente. Onde é que Elias foi parar, gente? Lá no riacho, né? Qual é o nome do riacho mesmo? Riacho de Querite, né? E quem foram os bichos que estavam sustentando Elias lá? Os corvos, né? Eu lembro que era corvo. Eu lembro que Era um passarinho. voava. Vocês têm razão, eram 2 corvos que estavam lá. E o que eles levavam para eles? Um pedaço de pão e de carne. Olha só. Aonde eles achavam, eu não sei. Ainda Mas bem tem que pão de Calma carne. aí, Mas deixa eu tava falar lá. um negócio aqui, Isa. Se é Deus que está mandando, pode comer tranquilo, tá de boa. Mas é interessante que Deus trazia o sustento para Elias. E isso, para vocês, esse contraste, o que você acha, Amanda? De um lado, o pessoal estava lá tentando sem o sustento, porque Deus havia cortado. De outro, o servo de Deus estava sendo sustentado. O que isso demonstra para nós? Esse homem era um homem de fé, né? Um Na homem de verdade, fé. ele falou, deu a notícia ali que não era boa, confiou, fugiu para um lugar deserto, fala sério,
sem água, secou. No começo ainda tinha água, né? O pão ainda não era garantido, mas água ele tinha. Água aí ele secou. tinha. Aí acabou a água, aí vai acabando as coisas. Sim. Viveu pela misericórdia de Deus. E na segurança e na confiança dali de Deus. Que era, na Exatamente. verdade, o começo ali Sim, que as pessoas confiavam no Baal. exatamente. Aí mudou, né? A pessoa, o personagem que trazia tudo isso pro povo. Muito bem. E é curioso, né, pastor, que eles vão colocando as ofertas para Baal, a água não retorna e fica 3 anos e meio sem chuva, sem água, sem nada. Sim. Aqui é interessante a questão do próprio título da lição de hoje, ofertas pagãs. Esse tipo de oferta é a oferta à base da troca. Sim, A oferta realmente que Deus espera da nossa parte é aquela oferta da gratidão, onde eu não espero algo a mais, eu dou por aquilo que Deus já representa na minha vida. E Elias entendia muito isso. Eles estavam passando necessidade, porque eles não tinham mais a água, ali tudo aquilo que eles haviam, né, na agricultura eles estavam perdendo, e eles tentam aplacar a ira de Deus através de ofertas e sacrifícios. Então esse é o tipo de oferta pagã que a lição tem comentado nesse sentido, onde eu quero barganhar com Deus, eu quero trocar algo. Esse tipo de oferta realmente não é uma oferta sincera, uma oferta onde eu estou agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida. Mas, pastor, isso é muito antigo, né? Não tem hoje em dia, né, denominação que pede dinheiro, uma ofertinha antes de ter algo em troca, né? É muito antigo, acho que ficou por lá. Hoje em dia não se vê. Infelizmente. quase não tem ninguém que Quase consegue não fazer tem, isso, né, não Amanda? tem. Quase não tem. Tem. Realmente, muito bem colocado esses dois, porque esse espírito de barganhar, acho que isso é próprio do ser humano, né, Amanda? Você colocou quase não tem, porque acho que a gente mesmo proporciona isso, que muitas vezes quando a gente quer um favor, a gente tenta agradar, né? Claro. Quando você quer sair de casa, assim, por exemplo, quando você precisava da permissão da sua mãe, você chegava, oi mãe, sua linda, você tá bonita hoje, lavava a louça, limpava o quarto, arrumava sua cama. Aí sua mãe já começa, o que você quer? Olha aí, Sérgio, vamos falar pra sua esposa assistir esse episódio, hein, Sérgio? Fala pra ela, vai pegar as táticas da Isa. Tô brincando, Isa. Mas é verdade, Isa. Desde que a gente é pequeno, a gente tá acostumado a isso. E Deus, ele não quer essas ofertas barganhas ou ofertas pagãs. A lição traz a oferta a Deus, que é o que o pastor André colocou, que é aquela que eu faço pela gratidão do que eu já estou recebendo. E é interessante, tem 3 palavras aqui, vou até pedir para o pastor me ajudar nessa, que é o seguinte: regular, sistemática. Não é assim que funciona uma oferta de gratidão, porque se eu recebo tanto de Deus, eu preciso ser regular, eu preciso ser fiel. Eu não vou a Deus quando eu estou precisando ou quando eu acho que está sobrando. Isso é muito interessante, né, pastor? Interessante. A lição também ela traz um ponto aqui, que esta oferta, a oferta regular, né? Eu dou ela antes da própria bênção. Porque eu confio nas promessas de Deus. Eu não preciso receber algo para ofertar. Eu já oferto sabendo de que Deus vai prover aquilo que eu preciso na minha vida. Muito real isso, muito bacana, pastor. Então, essa regularidade é indiferente às minhas necessidades e o que eu almejo de Deus, né? Sim. Eu já tenho consciência, como o senhor falou, da gratidão. Eu falei, olha, vai vir, então eu já vou ser fiel aqui e vou continuar ali sendo fiel, regular. E é interessante que isso tem que ver com o valor, meninos? Em nenhum momento. Isso tem mais a ver com a nossa intenção. Deus, em nenhum momento nas Sagradas Escrituras, ele solicita a questão do valor referente às ofertas, mas ele pede realmente a intenção do nosso coração. Porque eu posso dar uma quantia exorbitante, mas tentando aplacar. Se Sim. nós analisarmos a história de Elias, vamos perceber que os profetas de Baal eles ofereceram muito. Aliás, eles estavam oferecendo a si mesmos, eles se cortaram. Ali houve realmente algo, se fosse falar de proporção de oferta, eles ofereceram mais que Elias. Mas Elias deu apenas o cordeiro. Ele reparte aquele cordeiro, coloca sobre o altar, mas a intenção do coração de Elias era realmente diferente dos adoradores Dos adoradores de Baal. Muito bem colocado, né? A intenção do nosso coração. E aqui a gente vai vendo que a fidelidade a Deus, a gente começou vamos dizer, numa escada. Você se aproxima de Deus, Deus é amor. Você recebe de Deus as bênçãos, indiferente se você está ou não sendo fiel a Ele, mas naturalmente, uma vez que você já está recebendo as bênçãos, e mesmo que você não as conte, elas caem sobre você, a fidelidade basicamente não é uma opção. Não é uma opção. Porque a pergunta é, como não ser fiel a um Deus que faz tanto pela gente? Né? E aqui vem essa questão da intenção do coração, como disse o pastor André. A intenção do coração ela é moldada quando eu estou ligado a quem? A Deus. Constantemente, né? E aí você vê aqui, eu fico imaginando a cena, né? A gente já vai avançando, mas imagina a cena, Elias contra 400.
Depois eram 850, que subiram mais 450, né? Então, Olha, aquele cara era corajoso, viu? Primeiro ele chegou lá no palácio, meteu o louco, falou assim, ó, vai parar de chover, você tá fazendo porcaria, Deus falou, vai parar de chover, e foi embora, E aí depois ele chegou contra 400, sabendo que Jezabel e Acabe queriam matar ele, né? Ele sabia, ele tava plenamente... Sabia exatamente. E Deus honrou ele, né? Agora, é interessante que a história de Elias ela revela altos e baixos. No momento ele é sustentado num riacho, enfrenta lá 400, depois 850. Depois desse momento, a chuva vem, mediante a oração de Elias. E depois desse momento, Elias foge. Eu não consigo. Essa parte da história eu quero muito perguntar para ele no céu. Cara, qual foi? O que rolou, mano? O que rolou? Cadê a coragem toda? Cadê, mano? Foi daqui, lá em cima, tal. O que foi aí, cara? E de repente ele tá escondido ali, fugindo. E a gente vê Deus colocando Elias à prova. E de repente, do nada, Elias está diante de uma viúva. Vocês não acham curioso essa parte da história? Imagina uma viuvinha pobre ali, passando fome, passando necessidade, e Elias sabia o motivo da necessidade, porque já não estava chovendo há tempo, voltou a chover, mas as coisas não nascem do dia para a noite, porque voltou a chover, no outro dia não vai ter um monte de fruta por aí, os animais não vão estar assim. Demora, né? Então a mulher estava passando fome, Elias chega, a mulher oferece um copo d'água. E aí o curioso, me dá um pedaço de pão. Parece comportor, né? Boa, mano. Parece comportor, realmente. Já fiz muito isso. Tem 8 campanhas aí nas costas, já foram, pastor André. Mas eu pergunto a vocês aqui um negócio agora. Imagina você oferece água, o cara pede pão. E a história diz que a viúva não tinha pão. Ela, na verdade, tinha um bocadinho de farinha, que era o último. Não, detalhe, pastor, ele fala assim, você faz esse pão e primeiro pra mim. E aí? Depois pra você ir pro seu filho que tá passando fome, porque o amor de uma mãe por um filho é enorme, né? Ele fala assim, mas primeiro pra mim, deixa seu filho aí, primeiro eu. E aí, como é que vocês fariam nessa situação? E aí? À vontade, o sangue humano subindo? Audacioso, tá pedindo, ainda quer ser primeiro ainda. Eu já te dei água, né? Eu ia dividir com você, mas não vou mais porque você pediu pra ir primeiro. Não. Sim, Não, mas ali a atitude foi de uma verdadeira cristã, né? Sim, exato. Vou ajudar o próximo e primeiro ele, depois eu. O que sobrar, eu e meu filho, né? Sim. Vamos nos alimentar. E a gente percebe, né, pela história, né, pastor André, que a mulher já adorava a Deus. Porque pelo tratamento que ela deu para ele... E ela não era israelita. Não era israelita, Não era exatamente. israelita, né? Importante. Vamos salientar isso Sim. daqui na lição, né? Sim. Porque muitas vezes nós pensamos que isso está só no nosso meio. Sim. Mas ela não era israelita, porém ela tinha o princípio básico do amor. Ela pensou no próximo antes de pensar nela. Exatamente. Então, quer dizer, isso é muito importante, né, pastor? Porque às vezes a gente acha que o povo de Deus está cercado por 4 paredes dentro de uma só igreja, mas essa não é a realidade. Deus tem pessoas em todos os lugares, em todos os povos, não é isso? E a gente encontra nessa mulher isso. E agora, eu estou buscando aqui, para você que está em casa, quiser acompanhar com a gente vai ler o livro de 1 Reis, aí, 1 Reis, capítulo 17. Tá legal? Acha aí na sua casa, o nosso super editor, abraço Daniel, nosso editor lá de Neme, vai estar colocando o texto para você aqui na tela, aqui, tá bom? 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ao versículo 13. Olha só, vou ler o texto para vocês. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Nossa, vida, que petulância, que audácia, hein, Amanda? Olha aí. Sangue subiu, desceu. Desceu. Brincadeira. Nela não, ela era bondosa. Ela era bondosa, mas se fosse a gente tinha subido. Porque até o meu ia ter subido. Oh, que petulância que é essa, amigo? Primeiro é para você, no máximo eu vou fazer aqui pra gente, vou dividir, te dou um pedaço, mas primeiro é quem? É os de casa, né? Assim que funciona. Né? E agora a gente percebe o seguinte, esta mulher... ela confia em Deus de uma tal maneira que ela escuta a voz do profeta. Né? Na provação, e eu achei isso muito interessante, Elias estava sendo provado, por isso estava naquele caminho. E a mulher também estava sendo provada porque estava na dificuldade. E um era a resposta do outro. Não é fantástico como Deus faz as coisas? Né? Agora, Elias teria que confiar na viúva e a viúva teria que confiar nele. Cara, foi fácil ou foi difícil isso aí, pessoal? E aí? Já é difícil confiar em quem você conhece faz tempo, né? Que você não tem certeza lá da pessoa, já é difícil. Imagina quem você não conhece, que não era nem do seu povo, no caso, né? Sim. Mas parece ainda que os dois se entendiam, porque os dois estavam sofrendo da mesma coisa. Uma estava quase sem comida, o outro já estava sem comida. Sim. Parece que quando a gente passa pela mesma situação, a gente sente a dor do outro, né? Exatamente, muito Tem bem isso colocado. também. E pastor André, Deus poderia ter mandado um banquete especial para Elias? Deus poderia ter feito ali outro tipo de milagre, mas Deus, ele testa o nosso coração.
Tem uma citação aqui na lição de Ellen White, pastor Gabriel, onde diz que, bem no finalzinho ali, né, Sim. aqueles que em todas as coisas consideram a Deus em primeiro e em último, e o melhor são as mais felizes do mundo. Interessante que entre o primeiro e o último há uma caminhada, há um percurso. E quando eu entendo este propósito divino para a minha vida, eu sou uma pessoa mais feliz. Exatamente. E eles entenderam isso. Tiveram altos e baixos? Claro que tiveram, principalmente Elias. Ele era humano, nós somos humanos. Sim. Nós muitas vezes podemos ter a bênção de Deus sendo na nossa vida e mesmo assim questionar. Mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Deus ele vai cuidar de todas as coisas. E esta confiança é que vai me trazer a felicidade. E através da felicidade eu sou generoso, eu vou compartilhar com os outros, vou dividir. O egoísmo ele sai natural da minha vida. Então esse é o segredo. Eu creio que os dois entenderam isso. E Ellen White ela traz com muita precisão, mensagem aos jovens, página 27. O primeiro e o último. E durante esse percurso eu descubro a vontade de Deus para a minha vida. Cara, muito bem colocado. Essa citação é fantástica mesmo, né? O primeiro, o último, o melhor. E aí aqui a gente basicamente encontra o segredo da felicidade, né? Porque você vê, perceba uma coisa. Enquanto todos estavam passando fome, enquanto a viúva já estava lá no sofrimento, todos eles fizeram da vontade de Deus a primeira coisa, foram fiéis, não passaram necessidade, encontraram paz, encontraram sustento, encontraram tudo que precisavam. Né? Então isso é fantástico. Agora, diante desse mundo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, meninas, para vocês jovens aqui, mais jovens, né? Eu e o pastor André somos jovens também. O pastor André é 22, eu com 23, mas vamos lá. Vocês duas, né, são um pouquinho mais novas que a gente. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Diante desse mundo, os jovens estão sendo fiéis? O que vocês acham? E aí? A maioria? É para generalizar? Tá fácil para ser... Vou melhorar a pergunta. Tá fácil para ser fiel, para fazer de Deus o primeiro, o último, o melhor durante a caminhada? Em todas as fases são difíceis, né? Mas o jovem, ele passa por vários conflitos nesse período, né? Nessa fase. Então, são várias descobertas, onde você tem ali uma maior autonomia de escolhas, mudança de percurso. Sim. Antes você tinha uma visão dos pais mais atenta, agora você tem mais liberdade para tomar suas próprias escolhas, é um momento de decisões que vão levar para o resto da vida. Então, faculdade, área profissional, casamento, namoro. Sim. Amém. 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 Tem bastante coisa aí, né, Isa? Eu também já estou partindo já para o outro lado aí da idade, né, da faixa etária. Mas a Isa tem mais propriedade agora que está, né, na faculdade e tudo mais. Olha, eu faço uma coisa. Como meus pais são cristãos, né? Eu nasci na igreja, né? Então, assim, quando você começa a ficar mais independente, seu pai começa a soltar as rédeas, assim, você começa a ter liberdade para fazer muitas coisas que você não podia fazer antes. Principalmente quando os pais são de igreja, que eles controlam mais. Ali falam, né? Que aí você fica perto de Deus e tudo. Eles estão certos, óbvio. Mas quando eles soltam essas rédeas, você fala, putz, agora é minha hora. Vou fazer tudo que eu queria fazer e não deu pra fazer. Não, é um engano, né? Porque você acha que vai ser feliz, que vai ficar tudo bem, mas aí quando passa o tempo, você começa a perceber, fala, nossa, né? Meu pai tava certo, né? Não é assim também, né? Sim. Putz, não dá pra sair fazendo essas coisas aqui. Como o Paulo bem disse... Paulo, né? Eu não lembro quem disse isso. Que tudo... que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Sim. Você está certa, Paulo. Paulo, obrigada. Você acertou Pega na bucha. essa. Mas o jovem, realmente, ele é muito mais tentado em todas as áreas, né? Satanás, ele, com seus demônios, ele tenta todos. Mas quando ele consegue realmente derrubar um jovem em alguma área, isso acaba afetando todo o futuro e compromete. Então, por isso que é interessante, né, um estudo de uma lição tão profunda como essa, para nós entendermos com precisão que hoje, mesmo eu sendo um jovem, com um futuro brilhante pela frente, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Quantas consequências amargas hoje as pessoas pagam pelo restante da vida por decisões equivocadas em sua juventude. Sim. Então, nesse sentido, Satanás ele acaba exercendo uma influência muito maior na mente do jovem do que... Porque imagine, o que você vai tentar uma irmã de 85 anos, que já lutou a vida toda, né? Ela já está com quase o galardão garantido no céu, né? Sim, Eu não sei nem que verdade. tentação existe para uma mulher de, né, 90 anos. Se ela vai comer o doce para atacar a diabetes. Mas para o jovem é muito mais fácil, Sim. principalmente como essa questão do próximo. Né? Então é algo para refletirmos, né? Porque a própria sociedade já nos molda para não pensarmos, né? Então a gente vê aqui, nós somos criados para já não sermos o bom samaritano.
É verdade. É verdade. Passa por cima, né? Sim. Se preocupe com o seu, não ligue para os outros, não dê atenção, sabe? O Sim. problema é seu, ninguém tá nem aí com isso. Aquela clássica frase, o mundo é dos espertos, que basicamente te ensina a trapacear os outros e passar a perna em todo mundo. Sim. E o que nós temos visto aqui nesta lição, desde a primeira história, é o compartilhar, é o dividir e automaticamente isso é multiplicado na nossa Sim. vida. Uma coisa que eu tenho visto ao longo da lição, meninos, é que a fidelidade de Deus é muito mais ampla do que algumas pessoas resumem como dar um dinheiro numa salva ou devolver o dízimo. A fidelidade a Deus, ela se estende em toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, né? Em tudo que nós fazemos, quando nós estamos próximos de Deus ali. E agora, quando o pastor André fala que realmente colocar Deus em primeiro lugar, tem até um versículo muito conhecido, está na lição lá no hipertexto, Mateus 6,33, todo mundo conhece, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente percebe que no mundo, realmente nós somos criados para que Deus não seja o primeiro. E aqui, quando Deus não é o primeiro, nós encontramos a situação que o mundo está hoje. Um mundo que está completamente acabado, uma sociedade já destruída, valores morais que já foram embora, jovens que estão acabando com a sua vida muito antes de começar ela. Tem jovens que aos 23 anos, 24 anos de idade já tomaram decisões tão ruins que já destruíram toda a perspectiva de futuro. Então a gente percebe que a fidelidade a Deus, ela é uma opção de um caminho seguro, né? E quando eu olho para a história de Elias, que é o nosso personagem principal, Elias passou poucas e boas, altos e baixos, teve que passar fome, passar necessidade, mas no final da história toda, Elias está numa carruagem subindo para o céu. Valeu ou não valeu a pena ser fiel a Deus? Valeu, velho. E aí? Vale a pena ser Vale a fiel. pena. Muito bem, pastor. Muito Vale bem a corrigido. pena. Vale a pena ser fiel a Deus, né? E a gente encontra ali o seguinte, né? Que o profeta Elias é um grande exemplo de fidelidade. E agora eu pergunto para vocês, o que a gente poderia sugar da história de Elias para falar assim, olha, vou aplicar esse detalhe aqui da história de Elias na minha vida. O que vocês falariam, meninas? E aí? Acho que é a coragem dele, né? Que nada mais era do que baseada na fé que ele tinha de Deus, né? Então, a fé em Deus, né? Que, independente do que estava acontecendo, ele acreditou, ele sabia que Deus ia prover para ele. Que quando ele chegou lá na viúva, quando ele estava lá no riozinho lá. Lá no Riacho. Riacho. Lá no Riacho, lá em Querite. Quando ele estava lá, ele acreditou que Deus ia proteger ele do rei também, porque o rei era poderoso, né? Ele Sim. sempre tinha fé, ele estava sempre baseado na fé em Deus. E eu acho que isso é importante de tudo. Esse aí é meio batido, meio clichêzão, mas Sim. a fé em Deus é muito, muito importante. Muito importante, né? Amanda, você sacaria alguma coisa dessa história? Eu trocaria de novo, eu usaria um outro trocadilho também muito usual, clichê, que é aquele: quem não serve para servir, não serve para viver. Exatamente. Não importa qual é a sua situação, o que você tenha, você pode ajudar, seja qual for o aspecto, né? Se for com dinheiro, com alimento, com o que a pessoa precisar. Sim. Se ela precisa de ensinamento, uma ajuda, um auxílio, você tem que ser a mão de Deus aqui na Terra, né? Muito bem colocado, pessoal. A gente vai vendo aqui, a produção já me deu vários toques aqui no meu ponto, já que está acabando, né? Mas aqui eu quero pegar uma parte muito importante aqui, pastor André. Você falou sobre isso. Deus ser o primeiro e o último. Né? Porque, como você falou, nós somos criados para não ser os bons samaritanos. E eu gostei desse pensamento. Eu quero até depois trocar uma ideia, vamos aprofundar isso aí, porque realmente isso serve para sermão. A gente é criado hoje para ser completamente independente, para não ser o bom samaritano, para não ser o cristão. Nós somos criados para viver em torno de nós mesmos. Isso é um E século pra ser completamente... difícil pedir ajuda, né? Ser algo vergonhoso precisar da ajuda Exatamente, das pessoas. exatamente. Nós somos completamente, vivemos numa era completamente humanista. Nós somos o centro. E quando a Bíblia vem falando, quando a lição vem exortando que Deus seja o primeiro, é porque tira o homem do centro e coloca Deus no centro. Né? E a gente percebe uma coisa, eu tenho um pensamento que a lição trouxe muito bacana. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, no primeiro lugar da família, do trabalho, da profissão, do relacionamento, dos amigos, das diversões, de tudo que você vai fazendo, e ele vai destacando aqui, a gente vai encontrar uma paz e uma felicidade que só Deus pode trazer. E é curioso que o mundo não facilita isso, né? A gente vê que a gente está falando da lição da Escola Sabatina, e uma coisa que eu sempre repito aqui, olha para mim aqui, vem aqui comigo, corta para cá, corta para cá. Lição da Escola Sabatina é para ser estudado. Não sei se você está estudando, mas se você está assistindo aqui, isso não é desculpa para você não estudar. Vai lá, vai estudar, vai marcar. Eu sempre falo isso. Vamos voltar para o bate-papo. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, comunhão é o quê? É vital. Sim. Não adianta eu falar que Deus é o primeiro lugar na minha vida, que eu quero ir para o céu, se eu quero ter Jesus na minha vida, se Deus não é o primeiro real. Porque tem um lugar que tem alguém que a gente não pode mentir, e esse alguém é quem? Deus. É Deus. Então, primeiro, colocar Deus em primeiro. O que seria colocar Deus em primeiro hoje? O que vocês acham que nós, como jovens, deveríamos fazer? Olha, até me incluir a gente. Nós, como jovens. Eu acho que é uma coisa muito da pessoa.
Porque, por exemplo, pra mim, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã é estudar a lição. Legal, Porque eu bacana. acho que é a primeira coisa que você deve fazer. Eu nem ligo meu celular fica desligado enquanto eu faço lição. Porque eu sei que se ele estiver ligado, não vai ser Deus o primeiro, vai ser o celular. Boa, Isa. Eu deixo ele O desligado. Instagram bombando. O Instagram bombando aí, né? Depois desse podcast é pra Aí bombar. já era. É pra bombar. É pra bombar. É pra bombar. Mas eu coloco Deus em primeiro lugar, que é a primeira coisa que eu faço de manhã. A primeira coisa que eu penso. Eu acordo e falo, vou fazer a lição. Eu leio minha Bíblia, eu leio minha meditação, eu leio a lição, eu falo, porque Deus vem primeiro. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, Deus. Sim. Bacana, Isa. Muito bem colocado. Amanda, e você? O que você acha? Eu acho que eu curti a resposta do tempo, né? Talvez de ajudar as pessoas, de ser a luz de outras maneiras, sem você precisar falar. Sim. Eu sou professora, então Legal. se você puder ajudar alguém que precisa, seja dando um toque para uma prova, seja ouvindo um aluno, atendendo algo que é pessoal dele, acho que o tempo você demonstra para as pessoas que você, no mundo que é tão corrido, onde falta tempo, você demonstra, você gasta o seu tempo para mostrar o amor de Deus para elas com aquilo que elas precisam, seja o que for. Amanda falou algo bem interessante, essa questão da demonstração. Eu vejo isso dentro do casamento. Eu não preciso ficar toda hora falando para minha esposa que eu amo, mas eu demonstro isso através da minha atitude. Sim. Sim. A partir do momento que eu demonstro para as outras pessoas a minha generosidade, eu compartilho, automaticamente isso já é um reflexo do meu relacionamento com Deus. Sim. Porque Deus, o que Ele mais quer é abençoar a todos. E Ele chama a cada um de nós para sermos esses condutos de bênção às outras pessoas. Sim. Então, muitas vezes as pessoas confundem, eu tenho que ficar levantando que eu sou um cristão, minha bandeira. Eu não preciso de nada disso, eu não preciso levantar bandeira nenhuma. Eu, agindo dentro da minha sociedade, no meu círculo de amizade, automaticamente as pessoas já irão notar a diferença da minha vida e o tipo de relacionamento que eu tenho para com o meu Deus. E Sim. nas histórias que a gente estudou, né, a gente vê que não foram palavras, sermão ali de eu te amo, que nem você falou, rápido. Foi ação. É Sim. dar aquilo que a pessoa precisa. É exatamente isso. Hoje nós precisamos de mais pessoas que curem feridas do que falem sobre as feridas. Eu vejo Muito bem nessa colocado. parábola, né? Que as pessoas hoje elas gostam de tocar no assunto, de falar, elaborar, né? Vamos fazer uma Sim. dissertação sobre a ferida. Sim. Mas poucos vão ali realmente para curar, Curar para a sanar ferida. o problema. E é esse tipo de jovem que Deus está precisando hoje. Exatamente. Meninas, fiquem à vontade. Pode ir, eu só olhei. Não, eu só ia completar aí, pra curar essa ferida, você nem precisa falar dela. Sim. Sim. Só precisa ir lá. É verdade. Mas, gente, a produção já falou. A gente precisa encerrar. Tá fantástico o bate-papo. Tô amando aqui estar com vocês aqui. Mas eu queria agora começar pelos nossos recados finais. A galera de casa já tá acostumada. Quando a gente vai chegando no finalzinho da lição, você dá o seu recado final. E eu vou começar aqui pela Amandinha. Amandinha, olha pra sua câmera lá e dá o seu recado final pra galera. Vamos lá. Fidelidade e oferta não é só dinheiro. Oferte um pouco daquilo que Deus tem feito para você, seja o que for. Muito bem colocado, Amanda. Obrigado. Bacana. Olha, essa Isa. Amanda roubou o que eu ia falar. Isa, seu recado para o nosso povo de casa. Eu ia falar que até porque o dízimo, os 10% que Deus pede, não é só do seu dinheiro. É do seu tempo, é do seu pensamento até, que às vezes você tá lá na igreja, você tá lá lendo a lição, mas sua cabeça tá em outro lugar. Sim. Então eu acho que 10% é de tudo, de você inteiro, né? Muito bem colocado, muito bem colocado. Pastor André, seu recado para a galera. Meu recado é confiar em Deus até nas pequenas coisas. Haja como um verdadeiro cristão. Seja realmente aquilo que Deus espera de você dentro do seu círculo de amizade. E você será uma Bíblia aberta aos outros. Muito bem colocado, pastor André. Meu recado para você é: fidelidade começa com comunhão. Nossa luta é para buscar a Deus todos os dias. Quando você busca a Deus todos os dias, fica tranquilo que Ele vai contigo para todos os lugares e você vai levar Ele para os demais. Então não deixa de buscar a Deus. Busca a Deus, faz disso a sua prioridade. Pega a dica da Isa aqui que foi boa. Desliga teu celular antes de começar a tua comunhão. Nem olha teu celular antes de começar a tua comunhão. Pastor, minha lição tá no celular, minha Bíblia tá no celular. Então compra uma Bíblia para você, compra uma lição para você, tá bom? E aí você estuda. Você pode até ter no celular, mas estuda a sua no papel para nada te atrapalhar. Mas muito obrigado por você ter ficado até aqui. Antes da gente terminar, Isa, você ora pra gente? Eu oro. Ó. Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor nos ajude a ser uma Bíblia aberta para o mundo. Que o Senhor nos ajude a ser cada vez mais próximos do Senhor e sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós sabemos que é difícil, então, por favor, Deus, nos ajuda. Que o Senhor nos dê um bom dia, noite, né? Depende.
e que Ele sempre continue cuidando de nós. Amém. Amém. Obrigado, Isa. Você de casa já sabe, todo sábado à tarde nós estamos aqui às 3 horas da tarde. Segue a gente nas redes, está mostrando aqui, ó, @jovensapac, @Gabriel Manuel, segue lá. E se quiser participar, manda um direct pra gente que a gente te chama pra participar aqui com a gente. Valeu? Estuda a lição, bendito, uma boa semana pra você e a gente se vê na outra semana. Valeu!